tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Bostro Del Vecchio e a live de hoje a gente vai conversar sobre musculação. Na musculação, lembra que eu escrevi errado? A gente vai falar sobre diferentes métodos. Diferentes métodos que servem para deixar o treino pelo menos um pouco mais intenso. Então, é importante compreender que quando o nosso treino de musculação, Claudio, eu lamento, velho, a internet que eu tenho aqui, a internet que você tem aí, não consigo fazer mágica não. Normalmente a internet é a mesma, eu não mudei nada. E aqui em casa só eu tô online, viu? Bem, então, para começar a nossa conversa de hoje, é bastante importante que a gente entenda que no treino de força existem diferentes métodos que podem intensificar a sessão de treino. Ou seja, a gente pode deixar a sessão de treino com uma densidade maior. Essa densidade maior, ela pode decorrer de sessões mais volumosas, sessões mais intensas, sessões com cargas mais altas. Existem várias estratégias agudas que contribuem para uma sessão total mais intensa. E intensidade de sessão não é a mesma coisa que intensidade de série, né? Tem uma diferença aí razoável entre essas coisas. Bem, quando a gente fala de métodos de intensificação, então, é importante termos ideia de que quando os treinos na musculação são feitos em séries, que as repetições vão até a falha mecânica concêntrica, a falha mecânica concêntrica, ou falha concêntrica voluntária máxima, a chance de haver diferença em médio e longo prazo é bastante pequena. Ou seja, é raro a gente conseguir identificar diferenças entre protocolos que são clinicamente relevantes. Elas são muito mais estatística do que clinicamente relevantes. Mas, por outro lado, vários de nossos alunos gostam de variar os seus treinos, inclusive nós gostamos de variar os treinos prescritos para os nossos clientes. E aí, então, poder variar os métodos ajuda a diversificar a sessão, que obviamente vai, de modo eventual, aumentar a aderência, o interesse, ou no mínimo o envolvimento do aluno, do cliente com o cotidiano do treino de força, belezinha? Então, hoje a nossa conversa vai envolver 3 métodos diferentes e um protocolo que a gente chama de High Intense Short Rest, ou REST, para chamar mais direitinho. Então, a gente vai conversar sobre o método que é denominado Rest Pause. Eu já comecei fazendo cagada aqui. A gente vai conversar sobre o método que é denominado Drop Set. E a gente vai bater um papo sobre um método que é chamado de Strip Set, né? Então, esses são os 3 métodos que a gente vai conversar na nossa noite de hoje. Bem, inicialmente também vale a pena a gente saber que nem todos os protocolos, todas as séries que a gente realiza numa sessão
são feitas com essas características de intensificação. É importante saber que de baixo para cima, normalmente a gente vai usando essas séries de intensificação, ou esses métodos, nas últimas séries de cada exercício, eventualmente, né? Então, no rest pause, ou rest pause, a gente pode fazer várias séries com este método. Então, essa é a primeira característica. A gente pode utilizar, deixa eu deixar meu site fixo no comentário aqui. Olha, a câmera aqui não parece que está desfocada não, ó, tá bem focadinha ali, viu? Então, o rest pause nós podemos utilizar para várias séries do mesmo exercício. Então, meu aluno, por exemplo, vai lá na musculação e ele vai realizar 3 séries no supino reto, por exemplo. Eu posso fazer 3 séries de rest pause, sem problema, é bem possível. O ponto central do rest pause é que a gente não modifica carga. Colocar a quilagem, ok? Então, no rest pause, a gente não modifica a quilagem utilizada. Normalmente, o rest pause, a gente trabalha com cargas que são próximas a 70% até 85% de uma repetição máxima. Ah, Fabrício, eu não trabalho com teste de um RM. Ok, mas tenha em mente então que o teu rest pause, ele vai utilizar aí 2 grandes grupos de repetições. A gente pode ter um rest pause que tem uma característica com maior carga. Então, por exemplo, e uma característica com uma menor carga. Consequentemente, um vai ter mais repetições e o outro vai ter menos repetições. No treino que envolve maior carga, você vai colocar uma quilagem inicial que a pessoa consiga fazer aproximadamente 4 a 6 repetições máximas, ok? Então você vai colocar uma carga que seja possível realizar de 4 a 6 repetições máximas e, como eu disse anteriormente, não vai haver modificação na quilagem. Depois dessas 4 a 6 repetições máximas, a pessoa vai descansar próximo de 20 segundos, vai executar mais 2 a 3 repetições máximas, vai descansar mais 20 segundos e vai fazer mais 1 a 2 repetições máximas. Então, o indivíduo vai fazer 4 repetições máximas, guarda a barra, descansa 20 segundos, não mexe na quilagem, pega a barra de novo, mais 2 a 3 repetições máximas, guarda a barra, descansa mais 20 segundos e entra e faz de novo mais 1 a 2 repetições máximas.
Esse é o modo mais clássico de fazer rest pause, com cargas altas. Posso fazer com cargas mais baixas? Pode. A gente coloca uma carga que o indivíduo faça aproximadamente 10 a 12 a 15 repetições máximas. Aí, depois destas 12 a 15 repetições máximas, ele vai descansar de novo aproximadamente 20 segundos e então ele vai realizar na sequência mais 8 até 12 repetições máximas. Então, obviamente que para essa atividade aqui de baixo, ele vai ter que usar uma carga menor, ok? Cargas próximos a 70% de um RM, até próximo disso, é suficiente para essa perspectiva com maior número de repetições. E notem, aqui a gente tem investida com uma recuperação entre parcelas. Esse é o modo mais clássico de fazer o rest pause, usando carga alta e carga baixa. Existe um outro modo de fazer rest pause, que a gente chama de cluster training, que é um modelo muito interessante de treino de força, especialmente, embora sirva para outras variáveis ou manifestações da força, ele é especialmente útil para o desenvolvimento da potência. Então, imagine que a gente vá colocar, por exemplo, 85% de um RM, até 90% de um RM. Então, se eu colocar 90% de um RM, eu vou conseguir fazer 2 até 3 repetições na sequência. 3 repetições máximas. No entanto, ao invés de fazer estas 3 repetições máximas, eu faço uma repetição, guardo a barra, descanso aí entre 5 e 25 até 30 segundos, faço uma nova repetição e assim sucessivamente, normalmente trabalhando de 6 até perto de 8 repetições, com intervalos entre estas repetições. Então, eu vou colocar uma carga que eu conseguiria fazer, por exemplo, 3 repetições máximas, só que eu não vou realizar essas 3. Eu vou fazer, por exemplo, 2, 2, guardo a barra, descanso 20, 30 segundos, meto de novo. 1, 2, guardo a barra, faço de novo uma recuperação de 20 a 30 segundos. Fabrício, para que isso? Os estudos com cluster training têm observado uma manutenção da produção de potência repetição a repetição, o que é útil para pessoas que estão treinando para a melhora da potência muscular. O modelo de esforço não vai contribuir, como a gente não tem repetições sucessivas, para a instalação de uma fadiga muito precoce. Então, o modelo de rest pause, ele pode ser utilizado do modo mais clássico, mais tradicional, com cargas mais altas, para perto de 80%, 85% de um RM. Então faz de 4 a 6 repetições, descansa 20 segundos, mais 2 a 3 repetições máximas, descansa 20 segundos, mais 1 a 2 repetições máximas. Este modelo do rest pause pode ser utilizado considerando séries múltiplas para os exercícios.
Então eu quero, por exemplo, 2 séries de supino reto, 2 séries de supino inclinado. Ok, tu podes realizar a rest pause nestas 4 séries. Eu vou fazer 3 séries de supino reto, mais 2 séries de crucifixo. Então, você pode fazer todas as séries do supino reto com rest pause, por exemplo. Você pode organizar de diferentes formas. Os exercícios multiarticulares mais fortes, você utiliza, por exemplo, o método rest pause. Os exercícios monoarticulares ou uniarticulares, fazer outras possibilidades. O que importa é compreender que tu podes realizar o método de rest pause de diferentes formas no processo de intensificação do treinamento. E a sua principal característica envolve a não modificação, ou seja, a manutenção da quilagem que você colocou para fazer o seu treino, ok? Então, se tu quiseres fazer um print da tela, por gentileza, hoje a nossa live tem 2 lousas, mas se você quiser particionar, por favor, fique à vontade para fazer o print dessa tela. Já o método de drop set é um método que vai ser realizado depois que a pessoa já desenvolveu a sua percepção e habilidade na realização de treinos com cargas mais altas, ok? Eu particularmente, inclusive, antes de 9, 12 meses de treino, nem utilizo esses métodos. Existem outros procedimentos que eu adoto para intensificar o treino do meu aluno que não envolvam queimar etapas e encurtar a janela de treinabilidade dele. E, de qualquer sorte, então, primeiro eu começaria com um modelo de rest pause e aí depois avançaria para o modelo de drop set. Embora eu reconheça, as pessoas que treinam na academia que eu treino normalmente fazem drop set. O cara com 2 meses de treino já está lá. Faz 4, 5 repetições no leg, não aguenta, arranca o peso, faz mais 2, 3, arranca, não aguenta o peso. Aí dá uma paradinha no meio, descansa 10 segundos, faz mais... Cara, uma zona. Não tem problema. A pessoa está se expondo à sobrecarga e isso, obviamente, que pode ser útil no processo de treino também, né? É meio desorganizado o processo, mas pode ser útil. Diferentemente do rest pause, o drop set vai utilizar cargas que nós temos aí próximas a 75, até um pouco mais, né? Mas enfim, 70 até 85% de um RM. E diferente do rest pause, no drop set existe a redução da quilagem. Então, ao invés de eu manter a mesma carga, no drop set, eu vou fazer uma redução da quilagem. E diferente do rest pause, a gente não vai ter, não há interrupção. Então, enquanto o modelo anterior a gente tinha interrupções perto de 20 segundos aqui, ó. Tá vendo, ó? No treino rest pause a gente tem essas interrupções no interior da mesma série. No rest pause a gente não tem interrupção na série. E esta redução da quilagem é uma variável bastante importante. E normalmente essa redução ela vai ser desde
10, 5, 10%, até coisas maiores, perto de 80, 90% da carga. Então eu vou fazer reduções bastante variáveis, sendo que normalmente num drop set a gente vai fazer de 1 até 3 reduções. 2 é o mais comum, ou seja, eu faço, por exemplo, 6. Aqui tá o 6 para mim, né? Fica ao contrário aí. Às vezes eu ainda tomei uma bronca da minha mãe esses dias que eu faço os números ao contrário aqui. Então, normalmente a gente vai fazer de 6 a perto de 10 repetições máximas. Pode ser mais amplo? Claro que pode. Eu estou falando que é mais comum. Mas tu pode realizar faixas de repetição maiores. Aí depois dessas 6 a 10 repetições máximas, vai haver uma redução, normalmente de 20, 25 até 30%. Então, a gente vai fazer uma redução aí de 20 até 30% da carga. Volta, faz mais 4 até 10, depende do exercício, repetições máximas. Aí faz de novo mais uma redução da carga de 20 até 30% e entra de novo para mais 2 até próximo de 8 repetições máximas. Então notem, fazendo estas reduções intermediárias, a gente consegue manter o indivíduo em atividade na mesma série. Numa situação inicial, ele faria de 6 a 10. Numa situação final, a gente consegue subir para quase 20 repetições na mesma série, com uma carga muito mais alta. Lembrando que, embora do ponto de vista agudo exista uma diferença grande entre fazer, por exemplo, um drop set e um treino por faixa de repetição máxima, do ponto de vista crônico, não há evidências concordantes de que este método é melhor do que um outro método que use repetições até a falhas. Por que eu disse que não é concordante? Porque tem trabalho mostrando que fazer isso aqui é melhor do que um treino tradicional, mas tem trabalho mostrando que não tem diferença entre eles. Eu não posso dizer que sempre vai ser melhor, porque nem sempre os estudos encontram estas diferenças. Então a gente conversou sobre o rest pause, que é um modelo de esforço que não usa modificação da quilagem e tem tempo de recuperação. A gente conversou sobre o drop set, que é um método que, diferente do anterior, tem redução da quilagem, mas não há interrupção na série. E o último modelo que a gente vai conversar é chamado de strip set. E o strip set é um tipo de drop set. Vale também saber, como eu disse anteriormente, você, assim como o rest pause, você pode fazer 1 ou 2 exercícios que são para o mesmo grupo muscular usando esta estratégia e um segundo ou terceiro exercício no modelo tradicional. Então você coloca o exercício principal, como o drop set, por exemplo, e os exercícios auxiliares para aquele mesmo segmento corporal, você aplica um método tradicional de faixa de repetição, por exemplo, mais seguro eventualmente. Então a composição, se é uma única série, um único exercício no método,
ou vários exercícios no método, é a opção pedagógica do profissional. Não existe uma orientação clara, única, de ser um ou outro processo de treino. Fala aí, Ricardo, vou salvar sim, cara, fica tranquilo, mas você detona nisso aqui já, velho. Bom, e o último método, antes de falar do High Intense Short Rest, é chamado de Strip Set. O Strip Set, ele é caracterizado por ser um modelo de esforço semelhante ao Drop Set, só que o volume do número de repetições é muito mais agressivo. A gente pode começar o treino com percentuais próximos a esses, né? 70, 85% de um RM. Além disso, a gente não tem interrupção, então ele é sem interrupção também, assim como o Drop Set. E as reduções, elas normalmente vão ser a redução na carga, ela vai ser de 10 até perto de 90%, com detalhe que a tarefa nesse modelo é, entre aspas, até a gente conseguir zerar a quilagem, ou próximo de zerar a quilagem. Ou seja, o cara está fazendo a rosca direta com 25 quilos de cada lado. Então ele faz uma primeira parcial de 6 repetições com 25, tira 5. Aí ele faz de novo uma parcial com 20, tira 5 de novo, faz outra parcial com 15, tira 5 de novo, e assim ele vai reduzindo até que a última parcial daquela única série que ele está fazendo seja feita, por exemplo, só com a barra, ou com a barra e 5 kg de cada lado. Então no Strip Set a gente vai ter um número de repetições muito mais altos. Ou seja, a gente vai ter um aumento bastante elevado no número de repetições. E como o desgaste metabólico e o impacto neuromuscular é muito grande nesse modelo de esforço, normalmente a gente não vai fazer um strip set num treino em todas as séries. A gente frequentemente vai deixar, por exemplo, para as últimas séries ou para a última série de cada exercício. Então eu faço, por exemplo, no supino, 3 ou 4 séries tradicionais por faixa de repetição, e a quarta ou quinta série eu entro no strip set, até zerar lá e o cara fazer só com a barra porque ele se moeu nesta última série. Então o strip set tem a característica de ser próximo ao drop set, no entanto o volume da série é muito maior, vai gerar um número de repetições mais elevado, e a ideia é chegar até valores bem baixos de carga externa durante a realização. Fala aí, Malé, tudo bem, cara? Bom te ver! Que saudade! Tá em Campinas ainda, meu? E a menina que acabou de entrar depois de você, estudou aqui, a Camila, tá em Campinas também. E tá fazendo doutorado lá na FEF. Adora circo. Se você conseguir olhar o nome dela aí, entre em contato, Malé. A Camila é gente finíssima. E Camila, o Malé é um dos caras que começou com o circo lá na FEF Unicamp. Ele é um cara muito gente boa. Enfim, então a gente tem
3 modelos de esforço para gerar intensificação na carga de treino na musculação. E, obviamente, se você quiser fazer o print da tela, fique à vontade. Eu só vou pedir uma gentileza. Quando você for postar, se for postar, use a hashtag Live com Fabrício, beleza? Porque aí eu posso olhar, ver quem está assistindo. Tem uma galera que posta as anotações. Eu confesso que eu entro para ver, para ler, para acompanhar os comentários. Eu acho bem legal. Então, se você tiver interesse, faz um print da tela aí e guarda de lembrança. Fechou? Então, agora a gente vai para a última temática da nossa live. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estamos. Fala aí, Emerson, tudo bem? Léo, dá para fazer sim. Gustavo, você pode fazer a união de diferentes métodos no mesmo treino com vistas à intensificação e variação. Como eu disse anteriormente, o desfecho ele não vai ter elevada modificação não. Mas tem um trabalho do Goto que você deve ter visto, que as pessoas faziam 3 séries com elevado volume, ou faziam 5 séries com elevada intensidade e volume menor, e faziam um treino que eu chamava de misto, que eram 3 séries com cargas pesadas, e a 4ª série com cargas leves e muitas repetições. Esse grupo acabou apresentando aumentos de força em parâmetros musculares superiores aos 2 últimos grupos, ou os grupos anteriores. Então, parece que se você fizer uma junção de estímulos de diferentes naturezas, a responsividade ao treino tende a ser maior, e os ganhos também podem ser benéficos. Mas como eu disse anteriormente, a literatura vai ser conflitante quanto aos diferentes desfechos, ok? Bem, a gente vai para a última fase da nossa live. Eu vou apagar a lousa, então por gentileza, quem quiser, faz um print aí da tela. Beleza? Então tá, vamos lá. Vou mandar ver aqui. Eu tenho dó de apagar essas lousas, acho que elas ficam tão bonitas. Minha mãe deu maior bronca em mim, que ela falou que minhas lousas estão feias pra caramba. Mas eu acho que elas ficam tão bonitas. Vai entender, né? Gosto é um negócio muito particular. Infelizmente a gente tem gostos que são diferentes. Eu acho que essa lousa fica tão bonita, especialmente porque ela é construída de trás pra frente. Sabe que esse dia eu estava em Goiânia e o que não faltou foi ideia para eu poder escrever normal na lousa e aparecer do modo certo no Instagram. Falaram para eu fazer mural de vidro, colocar espelho, tudo quanto é ideia. Mas o que eu curto mesmo é a vibe de ter que ficar escrevendo de trás para frente toda hora. Eu gosto muito dessa brincadeira. Então, a gente vai entrar num outro tópico da nossa conversa de hoje, que a gente chama de... Eu escrevi errado na chamada, mas nunca é tarde, né? Chama High Intensity Short Rest. Eita! Vamos lá, rest. High Intensity. Ixi, o que aconteceu aí? Meu computador tá loucão. Short Rest. Então, nesse modelo de High Intensity Short Rest, a ideia é fazer um tipo de estímulo que tenha uma intensidade alta e um tempo de recuperação breve entre os esforços. Até hoje, até onde eu sei, ok? Tem apenas 2 artigos que testaram esse método
e que avaliaram diferentes parâmetros metabólicos. Quem tiver interesse, depois eu posso mostrar um printzinho deles na minha timeline no Instagram e no Facebook, obviamente. A ideia desse tipo de esforço envolve uma sessão com apenas 3 exercícios. Então, a sessão de treino vai ter basicamente agachamento, além do agachamento vai ter a sessão supino reto e o último exercício é levantamento terra. Ou seja, 3 exercícios que são super gostosos de fazer, o desgaste é bem pequeno, a técnica da maior parte das pessoas é ótima nesses exercícios, mas eu não posso me privar de falar que até hoje só foram testadas as respostas com estes 3 exercícios. Se vocês querem colocar outros, problemas de vocês, mas eu vou falar do que eu li, do que eu já brinquei nesse tipo de treino, beleza? Então, o modelo de esforço, ele vai ser feito com 75% de uma repetição máxima. Uma carga aí que tu consigas fazer perto de 12 repetições, beleza? 10, 12 repetições máximas. E como que funciona? O modelo de treino, ele começa com 10 repetições. Então não interessa se está leve ou se está pesado, tenta se aproximar de 75% de um RM. E com esta carga aqui, você vai fazer 10 repetições de agachamento, 10 repetições de supino, 10 repetições de levantamento terra. Detalhe, sem descanso. Ah, Fabrício, precisei descansar, trunquei a série porque faltou gás, tirei 5%, tive que descansar. Ok, se tu tiveres que descansar durante uma série, a orientação é que haja uma redução de aproximadamente 5%, ok? Se você tiver que truncar uma série. Então, tá na parcial de 10, teve que descansar no meio, não interessa, você vai ter que reduzir perto de 5%. Acabei de falar aqui, ó, perto de 75% de um RM. E a redução aí vai ser de 5% se truncar a série. O que é truncar? Se você quebrar no meio dela e tiver que descansar para continuá-la. Se você tiver que truncar a série, aí a orientação é que faça uma redução de 5%. Bom, vamos voltar. Então, você fez as 10 de agachamento, depois você fez as 10 de supino, depois você fez as 10 de levantamento terra. Sem repouso ou no menor tempo possível de recuperação, você já vai entrar na segunda série. Você vai fazer 9 no agachamento, 9 no supino e 9 repetições no levantamento terra. Depois, você vai seguindo ao longo das diferentes repetições até chegar, como eu disse lá, 8, 8, 8 e vai fazendo até chegar em uma repetição, uma repetição, uma repetição. Esse modelo é chamado de High Intensity Short Rest. Por quê? Você vai praticar séries
com o menor tempo de descanso possível entre elas e já começa em intensidades que não são muito confortáveis, ok? São intensidades mais altas. Então é um modelo de exercício na musculação bastante desafiador e do ponto de vista agudo, os trabalhos têm mostrado um aumento bastante acentuado no desgaste orgânico. Então, é importante saber nesse cenário que não é porque a resposta aguda é de treino muito pegado que a resposta crônica também vai ser. Mas ter um treino com uma resposta aguda mais pegada ou mais intensa ajuda no entendimento de como o organismo vai responder aos diferentes tipos de esforço. Bom, a nossa live de hoje então envolveu na sua primeira parte 3 métodos de intensificação diferentes: rest, pause, drop set, strip set. E na segunda fase, na segunda parte da nossa conversa de hoje, nós batemos um papo sobre um modelo de esforço chamado de High Intensity Short Rest, que envolve 10 repetições, coloca a carga inicial de 75% de um RM e 10 repetições de agacha, 10 repetições de supino, 10 repetições de terra, sem descanso ou no menor descanso possível. 9 de agacha, 9 de supino, 9 de terra. Com o menor descanso possível, 8 de agacha, 8 de supino, 8 de terra. Com o menor descanso possível, assim, até chegar uma de agachamento, uma de supino, uma de terra. Acabou a sessão perto de 25 minutos e ela está completada e você destruído. Bem, recados finais. Se você tiver interesse de acompanhar as minhas lives, avisem seus colegas também. Toda quarta-feira, 10h30 da noite, ou a maior parte das quartas-feiras, 10h30 da noite, eu estou aqui para bater um papo. Além disso, eu também gostaria de convidá-los a entrar no meu site, fabriciobosculo.com, para você ter oportunidade de ver o curso que eu tenho em treinamento intervalado de alta intensidade. E eu adoraria que, se você pudesse adquiri-lo, comentasse o que você tem achado do vídeo. A aula tem mais de 7 horas de duração e tem tido feedbacks muito legais. E se você perdeu essa live, chegou atrasado ou conhece alguém que tem interesse por ela, não esqueça de avisar que a pessoa pode acessar www.youtube.com/treino-com-fabrício. E aí, essa live vou subir para lá. Beleza? Se você quiser fazer um print da tela, fica à vontade, vou até sair da frente. Não se esqueça de usar hashtag #LiveComFabrício. Semana que vem, a nossa conversa é sobre 2 outros métodos de treino de força. Semana que vem a gente vai conversar sobre FST7 e a gente vai conversar sobre SST, Sarcoplasmatic Strength Training. Então, são 2 métodos de treino de força que estão na moda, famosinhos, e se você não conhece, eu vou ter o prazer de falar um pouco sobre eles e você aprender um pouco mais sobre como aplicar treinos de força para além dos diferentes modos que a gente tradicionalmente realiza na musculação. Então, um abraço do Fabrício e super até a próxima oportunidade. Falou!